Agora 10h15, vamos continuar falando do vestibular. A Unicamp encerrou o segundo dia de provas do vestibular 2022. As provas foram realizadas no domingo e na segunda-feira. A respeito do assunto e da avaliação desse processo seletivo, nós conversamos agora ao vivo com o presidente da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, José Alves de Freitas Neto. José Alves, bom dia. Obrigado por atender o convite do CBN Campinas. Bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN. José Alves, um resumo aí desse processo seletivo do vestibular da Unicamp. Bom, nós estamos extremamente satisfeitos e cautelosos, né? Porque, afinal de contas, havia uma grande apreensão em relação à efetivação dos protocolos sanitários, dos protocolos de segurança, porque, afinal de contas, quase 13 mil pessoas estavam convocadas para realizar as provas em 22 cidades. Há uma grande diferença da primeira para a segunda fase, quando nós tínhamos mais de 65 mil candidatos, para agora. Então, os protocolos são mais fáceis de serem cumpridos e observados, porque, como foi observada na reportagem anterior, a questão da aglomeração ela é mais fácil de ser contida numa segunda fase, considerando o menor número de candidatos. Mas, felizmente, não tivemos nenhuma intercorrência em apenas uma cidade, em Santos, que um aluno solicitou, que o fiscal observou que a pessoa tinha sintomas e que foi transferido para uma outra sala e que fez a prova isoladamente dos demais candidatos. Foi a única situação ocorrida nas 22 cidades. Professor José Alves, bom dia. André Berenguel aqui, prazer em falar com o senhor e obrigado também pela sua participação. Com relação à abstenção, né, foi divulgado ontem esse fechamento do vestibular com 13,5%, o ano passado 8,8%, em 2020 10,9%, em 2019 14,3%. Bem superior ao ano passado, mas foi muito atípico, né? O ano passado todo aquele processo seletivo. Esses 13,5% já voltam ao padrão, ao esperado, ou ainda está ligeiramente superior ao nível esperado da Unicamp? Então, nós temos uma média histórica de 11%, 11,5%, né, de 10 anos, se formos pensar um período um pouco mais alargado. Houve um aumento em relação, acho que o ano passado realmente o vestibular 2021 ele é atípico, porque havia tantas inseguranças em relação a resultados de Enem e tal, então quem se inscreveu foi mesmo fazer a prova, não teve dúvida, porque vai que não tenha outra oportunidade. Neste caso aqui, nós estamos considerando que fica próximo do que foi em 2018, como você relacionou aí, mas 2019, desculpe, mas era dentro do esperado pela nossa comissão. Nós estávamos trabalhando com um percentual de até 15%, porque foi mesmo uma recomendação de que pessoas que tivessem sintomas não comparecessem para fazer a prova. Então, nós até consideramos um índice bem razoável para o desenho e a circunstância do contexto da pandemia que nós estamos atravessando. Quando a gente pega essa abstenção e dilui ou detalha ela com relação às cidades no estado de São Paulo e também outras capitais, né? Dentre elas a gente teve aí sendo realizado o vestibular Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza. Foi meio que parecida a abstenção ou teve alguma capital que destoou disso? Nós temos o caso de Fortaleza que destoa, mas Fortaleza é tradicionalmente a cidade com maior índice de candidatos ausentes na segunda fase. Aí há que se explicar um pouco, porque as pessoas não conhecem tanto o parâmetro de prova exigida pela Unicamp, as escolas não têm uma preparação específica para os candidatos nesta modalidade de fazer um vestibular de questões abertas, de questões dissertativas de segunda fase. Então, a abstenção em capitais, ela é sempre maior. Agora, em Fortaleza, em particular, chamou muita atenção. Temos duas hipóteses. Uma, boa parte desses candidatos era da área de exatas, e lá a competição pelo ITA, candidatos que são aprovados no ITA, é muito forte, o ensino na área de engenharias e exatas no estado do Ceará, e por isso que nós fazemos prova lá, porque metade das vagas da Unicamp é na área de engenharias e exatas, e nós queremos buscar esses bons estudantes que estão lá. Só que nós competimos com o ITA, e o resultado do ITA já saiu. Então, o fato de que algum aluno já está aprovado no ITA pode impactar aí nesse índice,
porque nós estamos falando, no caso de Fortaleza, que eram 150 pessoas, 208 pessoas convocadas, 60 não foram. Então, provavelmente, desses 60, uns 30 já passaram em outros vestibulares, e aí, com certeza, isso impacta no índice. É totalmente explicável, né, essa situação. Com relação, foram 11.186 candidatos presentes nesse segundo dia de provas, de acordo com aí o balanço divulgado pela Conveste. Agora, parte desses alunos ainda tem, a maratona segue, né, professor, nesses próximos dias, no que diz respeito às provas de habilidades específicas. Isso, os candidatos dos cursos de arquitetura e artes farão provas de habilidades específicas a partir de quinta, sexta e sábado, né? Então, aí nós estamos encerrando o processo do vestibular 2022 com esses candidatos. Mas aí é um número agora bem menor, né? Bem menor, são poucas vagas. Uhum. Com relação aos temas, o senhor até falou, né? Essa questão, porque quem não está acostumado com o vestibular da Unicamp, essa questão de respostas abertas, né? E não de múltipla escolha, gera toda essa reflexão, e por isso que o Unicamp também é Unicamp, dentre vários fatores, né? De toda essa discussão e o debate com relação às questões dissertativas. Com relação a isso, até a própria redação desse ano, como que a Unicamp, a Conveste, avalia o vestibular dentro da expectativa? Então, o vestibular da Unicamp, quando ele foi criado, lá em 87, foi criado para ser um diferencial, para que os alunos não sejam apenas treinados para responder múltipla escolha. Então, é um vestibular que tem estimulado a reflexão e a produção das respostas. A diferença de fazer uma prova de múltipla escolha e uma prova de questões abertas é que na múltipla escolha você já induz para você eliminar alternativas. E agora você espera que o aluno tenha essa autonomia na construção da resposta. E, claro, essa autonomia desde que a resposta esteja correta. Mas nós queremos ver como é que os alunos interpretam os fenômenos científicos, os fenômenos históricos e sociais que estão ao nosso redor. Então, não apenas a redação, mas também a prova de ciências da natureza, a prova de química, a prova de física, né, estava trazendo temas do cotidiano, temas para ver. Uma das questões de ontem, por exemplo, usou uma fake news a respeito da eficácia da Coronavac, e aí tinha dados ali que você tinha que explicar por que é que a Coronavac funcionou, considerando as variantes existentes em determinado momento. Então, o aluno tem que saber qual é o pressuposto que está na vacina, né? Então ele teve que interpretar e tem que estar antenado, tem que estar informado, né? A gente vê a repercussão da moçada nas redes sociais, quem acompanha certas energia limpa, energia verde, tudo isso às vezes não é tratado em sala de aula, mas é tratado nos debates midiáticos, com cientistas atuando. Queremos esse debate da ciência com a sociedade, e isso a Unicamp cobra na sua prova, porque nós queremos estudantes que sejam ativos, né? Estudantes que sejam proativos, estudantes que ajudem a produzir novas ciências no desafio do mundo contemporâneo. E isso que o senhor fala é até interessante nesse mundo que vivemos de mídias sociais, redes sociais, a importância de, principalmente, né, um vestibulando, desse público jovem ou mesmo um adulto que vai prestar o vestibular, de estar sempre conectado, né, com as fontes de informação, dentre elas a própria Rádio CBN, aqui no diz respeito a isso, ao mundo corporativo, a questão da ciência, né, por meio da vacina e demais assuntos da atualidade. É isso aí, eles têm que saber filtrar os bons meios para ter informação, porque sabemos exatamente como que hoje nós padecemos dessa praga das fake news, né? E por isso a importância de jornalismos responsáveis, jornalismos científicos, que nós usamos muitos textos da revista da FAPESP, né? Textos que são assim de divulgação e ao mesmo tempo que tem a substância, né, de vocês que trabalham e que acompanham o nosso cotidiano na universidade, na produção das pesquisas e do conhecimento a serviço da sociedade, como nós temos mencionado aqui. José Alves Delfino, vocês ficaram satisfeitos com os protocolos sanitários adotados no vestibular? Oi, Delfino, ficamos muito satisfeitos. Eu acho que era o que temos apreensão, porque ninguém tem controle a respeito da propagação da Ômicron, né? De fato, é algo muito, muito surpreendente a velocidade com que está acontecendo. Mas do ponto de vista da cooperação dos candidatos e candidatas, que é o que interessa aqui, eles foram, assim, perfeitos, não houve nenhuma resistência ao uso de máscara, eles próprios
estavam vigilantes em relação aos próprios colegas, ou seja, uma prova extremamente tranquila do ponto de vista dos protocolos sanitários. São os protocolos existentes e são os protocolos que todos nós, como cidadãos, devemos cumprir aí, né? Máscara permanentemente, álcool em gel cada vez mais e ambientes com ar livre, né? Com ar circulando. Até com relação a isso, só fazendo um parênteses, né, que a Unicamp já divulgou recentemente que todos os aprovados e matriculados, né, na universidade para o próximo ano terão que apresentar lá pelo menos uma dose, né, da vacina já contra a Covid tomada, de repente até as duas, né, mas pelo menos uma dose, premissa essa para poder fazer parte aí da Unicamp. Professor, e com relação agora aos próximos passos, a divulgação da lista de aprovados, a tão, né, esperada lista de aprovados para o vestibular da Unicamp e matrícula, quais são as datas? A divulgação é no dia 14 de fevereiro, se der, evidentemente, nós sempre queremos diminuir a ansiedade, mas o prazo oficial e previsto no edital é dia 14 de fevereiro, iniciando com as matrículas imediatamente, que daí nós vamos ter chamadas 14 de fevereiro, depois 21 de fevereiro, 28, até o início das aulas no dia 3 de março. Teremos aí uma sucessão de listas de chamada, porque há um alto cruzamento de candidatos aprovados na Unicamp e em outras universidades paulistas, né? Por sermos um vestibular talvez o mais seletivo, o mais competitivo, se pensarmos apenas a relação candidato-vaga globalmente, que a universidade ela é menor, né, do que comparado com o USP ou com o Unesp, nós temos aí os candidatos que aprovam na Unicamp, provavelmente tem um altíssimo índice de aprovação também em outras universidades, e aí muitas vezes a escolha desses candidatos tem a ver com a cidade em que mora e assim por diante. Por isso que nós fazemos várias listas, mas a previsão é 14 de fevereiro, junto com as outras listas aí das universidades paulistas. E salvo novas determinações sanitárias, retorno 100% presencial. Salvo novas orientações e determinações, a expectativa é do retorno presencial. Mas creio que teremos muitas novidades sobre isso nos próximos dias e semanas aí, a depender, né, do avanço da pandemia. Ok, muito obrigado. Nós conversamos com José Alves de Freitas Neto, que é o presidente da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. José Alves, obrigado por atender o CBN Campinas. Bom dia. Muito obrigado, Fino André, e todos os ouvintes da CBN, e obrigado pela parceria e cobertura que vocês fizeram das nossas provas. Muito obrigado. Agora 10h28.